Pois é, eu faço uma pergunta para vocês. Da seguinte forma: o padre pode casar? O Papa pode casar? Então é o que eu digo para vocês, que de forma nenhuma pode ser que o padre, o Papa pode casar de acordo com o ensinamento da Igreja Católica. Então não pode. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: que se ele não pode casar, então como que Pedro pode ser o Papa da Igreja Católica? Você sabe por que não pode? Porque se o padre não pode casar, então não pode também ter sogra. Tá entendendo? Então ele não pode ser Papa. Então tá entendido agora por que nós contestamos com relação ao Pedro ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Bem, para você ver a prova aí que Pedro era casado, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25 e 26, diz assim, ó: e aconteceu que, entrando Pedro, aliás, nesse versículo não, esse aqui não, aonde diz que Jesus saiu da sinagoga, outro versículo, é lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 38, eu confundi aqui os dois versículos. Lucas, capítulo 4, versículo 38 até o 44, conta essa história. Que saiu Jesus da sinagoga ou da igreja e entrou na casa de Simão, que até então não era Pedro, chamava Simão. Depois que ele se tornou Pedro. A sogra de Simão, ou a sogra de Pedro, estava sofrendo com muita febre. E intercederam a Jesus por ela. Então, Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. Então, esses versículos aí, somente para você entender, para você anotar e para você estudar depois, onde diz que Simão, Pedro, tinha uma sogra. Então, portanto, se a Igreja Católica diz que padre não pode casar, que Papa não pode casar, entra em contradição com a palavra de Deus, que Simão era um homem casado, portanto, não poderia ser o Papa da Igreja Católica. Tá entendendo? É só para vocês entenderem aí o que nós estamos falando aqui. Bem, participar ou não das festas juninas. O costume é religioso, é movido pela tradição católica. Mas que eles tragam brincadeiras que agradam as crianças, o perigo que a tradição e costume possa entrar na vida das crianças, e o povo de Israel sofreu com os costumes que tinha da época, do povo que o próprio Deus pediu para não se envolver com eles. Então, não somos contra as festas juninas, de forma nenhuma. Somos um povo festeiro. Mas antes de participar de qualquer festa, necessitamos avaliar a sua finalidade. Sabemos que existem escolas que buscam sentido religioso. Tem outras que não buscam sentido religioso. Mas ainda fico com a possibilidade
de criança crescer com o conceito deturpado da idolatria. Pois vemos hoje católicos se defendendo atrás de uma concepção deturpada diante de imagens. E Deus pediu para não participassem de festas com esse objetivo, de adoração à imagem. O que mais me chamou a atenção é que os pastores, muitas igrejas por aí, estão aceitando as festas juninas. Será que eles não conhecem o que aconteceu com Salomão? Salomão foi conhecido por receber de Deus a sabedoria, que era comparada com a areia da praia. Diz lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29, que diz assim, ó, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e larga inteligência como a areia da praia do mar. Pois é. Mesmo que ele possuía uma sabedoria tremenda, Deus não deixou de avisar a Salomão a necessidade de andar em seus estatutos e nos seus mandamentos. Está lá em primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Por 3 vezes Deus avisou Salomão. Mas o que aconteceu? Salomão confiou em sua própria sabedoria e fez aliança com um povo que tinha uma tradição contrária à palavra de Deus, costumes diferentes, e adoravam a outros deuses, prestavam cultos, adorando aos outros deuses que estavam acostumados. Isso foi um objetivo para ele bom. Ele pensou e disse, quem sabe se eu pegar as filhas de Faraó ou as filhas dos reis que estão em minha volta, com certeza eles não vão fazer guerras contra mim. Então farei isso mesmo, que elas tenham costumes diferentes, adoram seus deuses, e eu que possuo sabedoria de Deus, e a sabedoria que Deus me deu, não vou me contaminar. Mas olha o que aconteceu. Quem sabe foi esse pensamento que ele teve, e quem sabe você tem o mesmo pensamento na questão dessas festas juninas que trazem louvores aos santos. Mas sabe o que aconteceu com Salomão? Quando ele fez essa aliança? Ele se tornou um homem contaminado, se contaminou a ponto que ele mesmo de adorar outros deuses, Milcom e Astarote, que era o deus lá, os deuses dos amonitas, né? Confira lá em 1 Reis, no capítulo 11, que você vai conhecer bem essa história, né? Ele se contaminou a ponto de adorar outros deuses. E poderíamos dar exemplo de Arão também lá no deserto, como pedido do povo para fazer um Deus, para que eles pudessem adorar. Porque estava esperando Moisés, e Moisés não voltava. O que aconteceu naquela noite? Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 23. Então você pode ler também. Nós vamos ler agora, não só tomar muito tempo. O teor religioso das festas juninas não passa de um ato de idolatria. Quando se fala de festas realizadas aos santos, nós vemos lá em Salmo 116, versículo 34. E serviram aos seus ídolos que vieram a ser laços. Salmo 116, versículo 34. E esse estudo tem como objetivo apresentar o perigo do envolvimento na tradição e costume, gente, que vão contra a palavra de Deus. Pois muitas crianças foram levadas a crenças religiosas por uma festa ou por um livro que leu, que são considerados como muitos no incentivo à leitura e à cultura. Na realidade, são parte de idolatria. Normalmente as pessoas que participam dessas comemorações imaginam que esses santos podem interceder por eles, mas sabem que eles não podem nada. Não pode fazer nada por ninguém. Pedro e João foram
apóstolos, né, discípulos de Jesus, muito obedientes à sua palavra, mas eles não podem intermediar nada para ninguém, porque essa missão foi dada para Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, 2, versículo 5, para encerrar, diz assim, porque há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, que nós aconselhamos a você a fazer isso, a compreender a palavra de Deus e não deixar que as festas juninas viram festas religiosas. Considere-se como uma festa folclórica. Porque o folclore no Brasil é muito bonito, é muito extenso, é muito vasto. Em toda a região tem a sua festividade folclórica, seja ela do carnaval, seja ela da festa junina, do São João, né? E outras festas folclóricas por aí. Não tem problema nenhum, são festas da cultura brasileira. Mas desde que você entenda que é festa da cultura brasileira, então festa religiosa, não deixa virar idolatria. Assim, nós vamos agradecendo a você mais uma vez. E mais uma vez eu peço a vocês que continue divulgando nossos vídeos, as nossas palestras aqui no programa Luz e Vida. Nosso muito obrigado a vocês, que Deus em Cristo vos abençoe e até amanhã. Amanhã não é sábado, né? Até segunda-feira com mais um programa Luz e Vida. Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família e que dê sabedoria para você cuidar das suas crianças.